O vídeo de hoje é meio diferente porque eu não queria falar de jogos propriamente, mas sim de algo mais importante do que isso, na verdade, que é a forma que eles são lançados. E isso é um grande fator de como um jogo é jogado e você nem deve ter percebido. E mais especificamente eu gostaria de falar dos famosos lançamentos duplos e o potencial que talvez eles nunca cheguem. E começando pelo começo, muito provavelmente toda essa estratégia de venda começou com o Pokémon, lá em 96 mais ou menos, com Pokémon Red e Green no Japão e aqui no ocidente como Pokémon Red e Blue, mas o nome definitivamente não importa. O que importa mesmo é toda essa mecânica, o feature, sei lá, de ter dois jogos diferentes, ou melhor, dois jogos similares. Toda essa mecânica se volta em justamente incentivar o melhor fator que Pokémon tem, que é o fator social dele. Basicamente, as diferenças entre as versões são mínimas, mas extremamente importantes. Elas são basicamente quais Pokémons você vai conseguir encontrar em cada uma. E não demora muito para entender por que essa fórmula funciona tão bem. Isso obviamente se deve ao temos que pegar todos eles do Pokémon, que sinceramente foi uma puta jogada de marketing boa, mas tudo isso colaborou para que as pessoas comprassem versões diferentes do jogo. Seja porque a capa do Charizard é a mais da hora. Se você não escolhe qualquer coisa que tem um Charizard, você é um pussy do caralho. Mas enfim. Ou, sei lá, qualquer outra coisa de nerd, como olhar quais Pokémons tem uma versão e não tem na outra. Isso principalmente na época forçava as pessoas a interagirem entre si para poder completar o Pokédex, usando um cabo para os jogos se conversarem. Por mais estranho que pareça falar isso, sei lá, 20 anos depois, isso foi muito genial, mas logo mais eu entro em quão foda essa interação é. E com isso corta para 20 anos depois e ainda continua assim, sem mudar uma vírgula na fórmula. Parabéns, Nintendo, arrombar. Mas por mais que seja a mesma coisa, essa fórmula funciona bem pra caralho ainda. E até onde eu joguei, que foi a geração X e Y, a comunidade era bem grande na verdade. As pessoas realmente engajavam em pequenos torneios e principalmente nas trocas de Pokémon. Pra quem tivesse versões diferentes, conseguir trocar os Pokémons entre si. Tinha até gente que vendia Pokémon, por mais absurdo que isso pareça, e que tipo, ajudava as outras pessoas a completar o Pokédex, o que é insanamente foda. E ver que essa comunidade supostamente ainda se mantém viva é muito foda, mas tem um problema nisso tudo que logo mais eu explico. E toda a feature de ter dois jogos similares por muito tempo foi nas mãos de Pokémon mesmo, eles sendo praticamente os únicos jogos relevantes a fazerem isso, mas enfim. Fora Pokémon, essa fórmula não foi nem usada direito, pra ser sincero. Tanto é que provavelmente a outra vez que ela foi usada de uma forma... nem foi usada de uma forma boa ou ruim, mas enfim. Foi no jogo de Zelda, o Zelda Oracle, com suas duas versões, Oracle of Ages, que é mais um jogo baseado em puzzles, e Oracle of Seasons, que é um jogo mais baseado em mecânicas de combate. E os dois são jogos bem diferentes na verdade, e toda a conectividade entre eles é que quando você termina um, você recebe uma senha pra usar no outro e continuar sua aventura. O que vai mudar o funcionamento do outro jogo, e algumas escolhas que você fez em um vão afetar na história do outro. Só que essa conectividade, por mais que pareça ser da hora, no final ela não é como Pokémon, que em si usa a forma de uma forma mais inteligente. Só que Zelda dá uma pegada que é até meio decepcionante, já que se você vê no overall, eles não são jogos similares, mas sim completamente diferentes, e vão funcionar mais como uma sequência do que propriamente dois lados da mesma moeda. E depois desse jogo... teve uma intenção de usar o lançamento duplo de uma forma, mas era só uma intenção minimamente boa, porque é meio pegado falar de Nintendogs. Esse foi um jogo sobre cuidar de cachorrinhos que a Nintendo fez, que teve 3 versões diferentes, cada uma com seus cachorros diferentes, e originalmente iriam, se eu não me engano, ser 27 jogos, cada um com uma raça de cachorro, só que talvez isso daí já seja demais, né? E fora ser cachorros diferentes, o jogo não trazia nada de novo, era literalmente só isso mesmo. E também a mesma coisa aconteceu com os jogos da série Pokémon Mystery Dungeon, que funcionavam que nem Pokémon, e até depois de um tempo o jogo foi refeito, só que dessa vez com uma versão que juntava as duas, porque talvez eles tenham percebido que não faz tanto sentido ter dois jogos distintos assim, distintos entre aspas, é claro. E essa fórmula só foi ser usada mesmo em 2015 na franquia Fire Emblem, os dois jogos sendo Fire Emblem Fates Conquest e Fire Emblem Fates Birthright. E a ideia desses jogos foi insana demais. Basicamente, a história do jogo é que tem duas famílias que estão em uma guerra, e dependendo da sua versão que você escolhesse, você iria nascer em uma família, mas você poderia escolher por qual você ia lutar. Isso é uma puta ideia foda e teoricamente foi a melhor teoria desse modo de venda, já que você pode ter perspectivas completamente diferentes de toda a história na verdade, dependendo do jogo e do que você escolhe. Isso pode te motivar a jogar outra versão pra ver se tal acontecimento realmente aconteceu assim ou se foi só uma mentira. E teve até uma DLC onde o player não se alinha a nenhuma família, e bem, isso foi um conceito do caralho, sem brincadeira. Só que talvez não tenha sido bem implementado aqui, já que você pode escolher no início do jogo qual família você
você vai lutar ao lado. E pelo que foi dito, e eu sendo o maior palpiteiro do mundo aqui, as diferenças dos jogos não são tão relevantes assim. Muitas pessoas dizem que seria só melhor se o jogo fosse lançado normalmente, sem precisar de praticamente 3 versões. E mais uma bola fora da Nintendo. E de novo, parabéns, Nintendo. E no 3DS também, e caralho, que consolezinho que gostou disso, hein? Também teve um outro lançamento notório, que é o de Yokai Watch 2 e 3, que também foram lançados no mesmo estilo de Pokémon. Tipo, é até estranho porque os jogos são muito similares, mas foram literalmente as mesmas diferenças entre jogos. E, enfim, só mencionando aqui porque realmente não importa tanto assim. Desculpa aos meus fãs de Yokai Watch que assistem o canal. E em Pokémon mesmo, em um tempo, eles decidiram duplicar, literalmente, essa forma, lançando não só um complemento ao jogo base, como, sei lá, Pokémon Stars ou algo assim, mas sim duplicando isso também, lançando Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. Só que aí eu acho que já foi demais também. E eles mesmos reverteram isso depois de um tempo, voltando com a versão definitiva de um jogo de Pokémon, que sempre foi assim também. Mas enfim, durante todo o tempo dos jogos, essa forma nunca foi usado, ou se foi usado de uma forma completamente simples e óbvia, tendo jogos que, sei lá, tem cenários, inimigos, talvez um protagonista diferente, mas é só isso. O fato de ter 2 jogos não afeta em nada no jogo narrativamente falando ou na experiência dele no geral. E todo fator que orbita os jogos com lançamento duplos é justamente a experiência que o jogador vai ter jogando um ou os 2 desses jogos. E os 2 maiores exemplos disso, e que isso de certa forma funcionou, foi Fire Emblem Fates e Pokémon, que foram os poucos que tentaram usar esse conceito. E eles também têm seus problemas. Primeiro que, vamos ser sinceros, essa forma de venda só vai funcionar em Pokémon mesmo. Porque em um mero de jogos digitais vão tomando mais espaço do que os físicos, ter que comprar e ter, de certa forma, digitais não é tão interessante quanto simplesmente ter a versão física deles. E no final, isso sempre vai estar mais atrelado à venda do que propriamente a uma questão de game design e de como os jogos vão funcionar mesmo. E até as virtudes de Pokémon não se advém de, por exemplo, eu tenho o Pokémon X e você o Y, mas sim de eu e você termos Pokémon. Talvez essa frase tivesse ficado meio confusa, mas eu acho que dá pra entender. Enfim, não é como se as 2 ou as 3 versões fossem completamente necessárias pra todo o multiplayer de Pokémon funcionar corretamente, porque meio que não é. No final, isso vai depender mais do jogo em questão do que qualquer outra coisa. E o potencial que eles provavelmente nunca vão chegar é esse, de usar essa forma de uma forma decente, de serem jogos que são lados opostos das mesmas moedas, que realmente implementam isso de uma forma inteligente. E eu falo isso na experiência e no game design do jogo principalmente também. E até mesmo atingir isso é difícil, porque, como eu disse, no final isso vai ser mais uma estratégia de venda do que qualquer outra coisa. E é foda. Bem, no final esse vídeo foi baseado muito no vídeo de dual releases do Scott The Woz, então créditos pro cara, porque é meio difícil achar jogos que são publicados assim. Então é isso, tchau.